Olá a todas e todos, bem-vindos ao Alberto, a Educação. Na conversa de hoje, queremos falar sobre a Open Learning Connect, que é um modelo de aprendizagem aberta aplicado online e demonstrar como que ele funciona na prática. Meu nome é Luciano Araújo e eu tenho aqui comigo a Edilene Morikawa. Boa tarde, Edilene. Oi, Luciano, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, falando sobre educação, sobre aprendizagem e sobre aí uma nova era que se inicia. Perfeito. Pessoal, a Edilene, além de coordenadora pedagógica da Open Learning no Brasil, é pedagoga, consultora em educação inovadora, palestrante e diretora fundadora da Escola Aberta de São Paulo. O meu nome é Luciano, eu sou coordenador da Open Learning Connect, do qual nós vamos falar um pouco mais hoje. Edilene, nossa primeira pergunta é: por que Open Learning Connect? Como que surgiu a Open Learning Connect? Vamos lá. Eu quero só acrescentar uma coisinha importante, né? Porque muitas pessoas conhecem o projeto Âncora. E eu também, né, ajudei com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, e toda a equipe do projeto Âncora, a construir a escola, né, que foi assim, uma referência muito importante em educação inovadora, né? Bem, por que Open Learning Connect? Porque o mundo está aí, né? O mundo está em construção, em transformação, e nós, professores, nós, responsáveis por tantas crianças, por tantas pessoas, não só para o futuro delas, mas para o hoje que elas vivem, precisamos nos mobilizar, precisamos também acompanhar a demanda do século XXI. Como eu comecei dizendo, a experiência que eu tive no projeto Âncora, juntamente com o professor José Pacheco, ela foi assim transformadora, não só na minha vida, mas na vida de todos os educadores, crianças e famílias, enfim, e educadores de vários países que estiveram conosco, aprendendo, compartilhando e construindo uma nova educação. E com a pandemia, o que a gente percebeu? Que a escola não pode ser confinada a um prédio. O aprendizado ele não pode ser confinado a um livro, a uma aula, ao que o professor está expondo ou planejou. Ficou mais evidente que é preciso repensar a escola, colocá-la no lugar que ela precisa estar hoje. Então, o lugar que nós vimos importante e necessário foi no mundo online, né? Na situação aí da tecnologia, buscar ferramentas, enfim. E para nós também sempre foi um grande desafio, porque esse projeto é baseado em relações humanas, né? Como transformar um projeto que é baseado em relações humanas num projeto virtual? A Open Learning Connect, ela vem romper, né, esse paradigma de aprendizagem e também trilhar novos caminhos para o aprender a viver, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a estar, como diz o nosso amigo José, aprender até desaprender, né, porque a gente precisa desaprender muita coisa para poder aprender coisas novas. E então a gente começou a sonhar juntos, né? Primeiro o André Rosendo, um grande amigo, né, em Portugal, sonhando a escola para os seus filhos, não acreditando nesse modelo de educação que convencionalmente é colocado nas escolas, tendo conhecimento das melhores escolas do mundo, né, por ser um cidadão do mundo, conhecer as melhores escolas e dizer, não atendem. Estas escolas não estão atendendo ao que eu busco, ao que eu sei que é necessário. E conhecendo o professor José Pacheco e chegando até a mim, aos educadores da Escola Aberta, que eram educadores do Projeto Âncora também, nós então começamos a desenhar. O que é possível fazer então? Primeiro nasceu a escolinha A Quinta, né, em Lisboa,
onde ele construiu essa escola para sua filha e para todas as outras crianças, né, e famílias que inspiravam deste sonho, e hoje a escola já é uma referência, já está sendo ampliada para o Fundamental 2 e abrindo novas unidades. Aqui no Brasil também novas unidades físicas serão instaladas, mas o Open Learning Connect é para agora, para já, né? E a busca é esta, de ajudar estas crianças que já sofreram tanto nesta pandemia, ajudar estas famílias que se perderam nesta pandemia com a relação com a escola, com o aprendizado dos filhos, não tendo onde se amparar, ou muitas vezes tentando buscar no modelo velho ajuda para o que está no virtual e não cabendo, a escola não cabe mais no virtual. Então, o que fazer? E a Open Learning Connect nasce para dar esse novo caminho, colocar luz nesta nova possibilidade e transformar a educação. Então, é possível, sim, aprender online. O Open Learning Connect preza pelas relações humanas, isso será sempre o nosso trabalho, garantir que as crianças não se fechem numa tela ou não se confinem apenas ao trabalho online, mas sim que o contato online ele potencialize ela estar com outras crianças de outros estados, de outros países, de outras culturas, trabalhando nos mesmos projetos, sendo mediadas por educadores preparados, educadores que serão tutores, educadores que mediarão todo este trabalho. Em linhas gerais, é isso. Perfeito. Uma coisa que nos chama muita atenção é que durante a pandemia, muitas escolas simplesmente fizeram a transposição do modelo que já estava posto para o online. E, em muitos casos, isso foi bastante danoso, foi bastante problemático, as crianças reclamando demais, os professores reclamando, as famílias reclamando, e aí, provavelmente, para quem está nos ouvindo, deve surgir a dúvida, tá, mas mais um modelo online, qual que é a diferença disso que vocês estão falando? Porque eu já tive na pandemia, eu já passei por isso, eu já sei como é que é, eu não sei se é esse modelo que eu quero, e você poderia explicar para a gente como que esse modelo é diferente do que dessa experiência que foi passada durante a pandemia no ensino tradicional? Pois para nós, enquanto educadores que já vínhamos trilhando um trabalho que rompia aulas, séries, turmas, conteúdos pré-programados, né? Não digo que foi tranquilo, porque não foi tranquilo para ninguém, né? Socialmente, emocionalmente, todo mundo sofreu e sofre com o impacto da pandemia. Porém, nós não tivemos uma grande mudança, né? Claro que muitas situações que são feitas fisicamente não é possível fazer online com as crianças, atividades, enfim, algumas delas. Porém, a possibilidade de outras coisas e muito melhores até. Por exemplo, as crianças já não tinham aula, né? Não chegavam para ter uma aula de 50 minutos, com o professor ali ministrando a aula e ela tendo que devorar aquele conteúdo para depois colocar numa prova e no dia seguinte esquecer, porque somos inteligentes, nosso cérebro naturalmente se livra daquilo que não serve, né? E aí, então, as crianças já estavam nessa relação de fazer pesquisas, de desenvolver projetos, de compartilhar com os amigos o que tinham aprendido, ouvir dos colegas que já tinham feito algo parecido, ou algo daquele tema, buscando referências bibliográficas, buscando material já produzido pelas próprias crianças, às vezes até mais novas que elas, sobre aquele assunto. A diferença é que tínhamos que fazer isso virtualmente, né? E quando você diz que as escolas, os professores, os gestores sofreram, concordo plenamente, todo mundo buscando fazer o melhor, né? Eu sou professora há mais de 30 anos, trabalhei sempre no chão de escola, com educação infantil, fundamental, médio, fui coordenadora, diretora, a vida inteira. Trabalhei com sistemas de ensino, apostilados, enfim. E eu sei de todo esse sofrimento. Eu sei o quanto a gente
se dedica, busca fazer o melhor, mas chega no final do dia, para e pensa, puxa vida, eu não consegui ouvir aquela criança que olhou para mim, pediu 2 vezes ajuda, eu não tive tempo, tinha outras coisas ali, eu não consegui dar a atenção que ela merecia, não consegui escutar essa criança. E os professores sofrem, né? Sofrem demais com essa situação. E online, colocando todo mundo no mesmo tempo para assistir as mesmas aulas, cada criança chegando de um jeito, uma sonolenta, outra com fome, a outra querendo continuar o jogo, a outra querendo brincar com o priminho na casa, e tentar, e num ambiente familiar, onde o pai está ali, a mãe está, e não pode ter barulho, o barulho é demais. Enfim, cada criança na sua situação, na sua rotina, tendo que também lidar com a escola na sua casa. É muito difícil para todo mundo. Então, já tivemos esse aí 1 ano, né, de entendimento do que é esse trabalho online. Agora, quando a criança ela é respeitada na sua individualidade, quando há um projeto educativo que preze pelo respeito a quem ela é, pelo respeito à rotina da sua família, pelo respeito à sua condição emocional, física, social, que tenha ali um preparo, né, que esses profissionais de educação estejam preparados para lidar com 2 âmbitos fundamentais da escola, que é o âmbito individual e o coletivo, as coisas fluem. Então, vou dar alguns exemplos de como lidamos, né, e como a Open Learning Connect lida com a relação da escola na casa das pessoas. Primeiro, que a aula não é expositiva, não tem aula expositiva. Existem encontros, né? Então, ela tem encontros com o seu tutor, que também é tutor de um outro grupo de crianças, com outras crianças, pequeno, geralmente, a gente não deixa extrapolar de 12 a 15 crianças para que ele possa realmente dar atenção. Ela vai ter esses encontros individuais, onde ela vai se sentar, como nós estamos aqui, e vai conversar com o seu tutor. Vai falar da sua rotina, das suas dúvidas, das suas angústias, das suas alegrias, vai compartilhar o que ela aprendeu, o que ela tem sonho de fazer, o que ela quer transformar, a sua realidade, falar da sua cultura. E esse educador preparado, atento na escuta, vai ajudá-la a construir projetos para resolver pequenos problemas do dia, grandes problemas, a buscar sonhos, a realizar situações que ela almeja, né? E é esse educador que vai fazer o link com as áreas do conhecimento, português, matemática, história, geografia. Ele não vai chegar para a criança e dizer, você tem que aprender este conteúdo neste tempo e ser avaliado em tal dia. Não. Quando a criança é respeitada e ela aprende de maneira prazerosa e significativa, ela aprende de verdade e aprende para a vida toda, ela nunca mais esquece, porque tem sentido, faz sentido para a vida dela. E, obviamente, esse impacto se dá na família. Uma família que vê seu filho feliz, contente com o que ele está fazendo, tranquilo, aprendendo de verdade, obviamente essa família também se tranquiliza. É um trabalho conjunto, porque só o educador, ele também não dá conta, ele precisa de outros educadores da equipe que o amparem, porque existem projetos que são de temas mais relacionados à especialidade de um outro educador, e ele pode acionar esse outro educador para ajudar na mediação de um determinado projeto de uma criança, que pode estar vinculada a outras crianças que também, por uma agenda coletiva, por um mural que ela coloque no que ela está fazendo, outras crianças se interessem, marquem encontros. Gerenciamento de tempo. Estas crianças aprendem a gerenciar tempo, o que nós adultos não aprendemos. Nós temos dificuldade em lidar com a gestão do nosso tempo, para dar conta de cuidar da saúde, de uma boa alimentação, cuidar dos amigos, cuidar da família, cuidar do descanso, cuidar até do ócio produtivo. A gente não consegue, porque fomos colocados o tempo todo no desafio de produzir, na expectativa que o outro nos dê uma nota, nos dê uma avaliação positiva.
E quando a criança ela aprende desta maneira, ela aprende de verdade. É um formato que foge bastante daquele momento onde ela senta e aprende matemática, e depois ela vai para português, e depois para história, então isso não ocorre dessa forma, certo? Não, vou dar um exemplo, Luciana. Imagina que eu estou com você aqui fazendo uma tutoria, você é uma criança, que é minha tutoranda, e a gente já se conhece, eu conheço sua família, conheço sua rotina, a gente já fez juntos uma agenda, né? Você se inscreveu, por exemplo, numa aula de dança virtual, a gente percebeu que perto da sua casa tem um grupo que, sei lá, de escoteirismo, e você se interessou e faz com eles, e traz demandas para pesquisar, estudar, compartilhar com os colegas. E nesse momento que você está comigo, eu te pergunto, o que você quer aprender? Né? Esta pergunta, quando era feita, né, logo no início dos trabalhos, em outro projeto aqui na Escola Aberta, quando a criança se depara com essa pergunta vinda de um educador, ela leva um susto. Ela fala assim, mas espera aí, professor, aqui é você que tem que me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que querer. Né? E a gente diz, isso deve gerar um choque. É capaz da criança dizer, eu não sei o que eu vou, o que eu quero saber. Isso é muito comum, sabe? É muito comum. Agora me diz, se é natural uma criança não sonhar, não desejar? Não é natural. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. É que ela já foi estabelecido com ela que relação de aprendizagem, relação de escola, é uma relação vertical. Que alguém manda e eu obedeço. Alguém diz o que eu tenho que fazer e eu executo. E quando ela se depara com um educador que faz essa pergunta, ela entra em parafuso. Peraí, você é que manda, eu não posso sonhar. Né? Aí a gente diz assim, não, pode sonhar, você tem seu sonho, você tem seu desejo. E aí vem as coisas mais lindas do mundo, desde como saber como nasce uma borboleta, como saber como chegar à lua. Provavelmente mais significativo, porque realmente ela quer saber sobre aquilo, né? Ela tem aquela paixão, aquela curiosidade sobre aquilo, né? E esse educador preparado, ele vai dizer assim, vamos lá, vamos fazer. Mas para isso nós temos que ter alguns combinados, nós temos que fazer algumas estruturas, temos que saber onde pesquisar, com quem conversar, o tempo que vamos dedicar a isso, como que vamos fazer cada uma das situações serem de verdade legais para todo mundo, porque não fazer ou não aprender, isso não dá. Se a criança Não é uma falar, hoje opção. eu não quero estudar, quero ficar só brincando, quero ficar quieta aqui sem fazer nada. Existem situações, sim. Naquele momento, naquele dia, a criança está passando por uma situação e precisa ficar quieta, não quer nada, vamos respeitar. Agora, eu não quero hoje, não quero amanhã, não quero nunca? Não, não. É uma relação de aprendizagem, de construção. A criança ela tem que estar sempre sendo colocada numa situação que coloque a ela possibilidades, desafios, que ela evolua, que ela cresça, que ela se desenvolva. Isso é um direito dela. Ninguém pode negar esse direito. Nenhuma escola, seja ela online, seja ela física, seja ela tradicional, seja ela inovadora, né, do máximo que pode, enfim, o direito da criança é de aprender, é o direito de aprender, e o nosso dever, enquanto adultos, enquanto família, enquanto educadores, é de promover este aprendizado. O que é diferente da palavra ensinar, instruir. Porque quando a gente diz, é meu dever instruir, ensinar, eu estou colocando a criança no lugar passivo. E aí eu, adulto, vou utilizar todas as minhas criatividades, as minhas imaginações, o meu histórico, a minha vontade, e fazer com que ela se interesse por isso. E aí, de novo, a criança tenta, até tenta, né? Ela vai, é legal esse educador, essa forma é gostosa, e tenta e não consegue, aí frustra. Aí coloca sempre assim, não gosto de matemática, não gosto de ler, eu não gosto de escrever. Ela aprendeu a não gostar. Ela aprendeu a não gostar. E aí isso gera um sistema bastante pesado, né? Que marca a relação de aprendizagem, né? Onde tudo fica arrastado, chato, difícil, né? Pois é.
Uma outra dúvida que normalmente é colocada é sobre a palavra homeschooling. Homeschooling vem do inglês, né? Home sendo casa, schooling sendo o processo de aprendizagem, e aí as pessoas normalmente perguntam, bom, se isso vai ser feito em casa, então quais seriam os parâmetros? Tudo pode? Os pais que vão fazer isso, quem faz isso é open learning, mas como que funciona essa relação? E uma vez que temos leis também e parâmetros para que os diversos saberes sejam contemplados, como que fica toda essa relação dentro da Open Learning Connect? Vamos lá. Existem algumas situações aí. Sabemos que no Brasil, né, o modelo homeschooling não é ainda uma realidade, né? Alguns estados já estão avançados nessa nova modalidade, mas existem vários percalços aí, né? Questões políticas, sociais, o perfil do Brasil, do brasileiro. E aí, o que a gente vê? Que a palavra homeschooling não traduz o modelo Open Learning Connect. É diferente. O modelo homeschooling é o mais próximo daquilo que foi colocado hoje na pandemia, né? Da criança em casa, desenvolver, aprender com o educador que não está do lado dela, com crianças que não estão na mesma sala que ela. Né? É essa a conotação. Porém, o homeschooling, ele nasce para que a família atenda às necessidades, às demandas da criança, garantindo que ela aprenda não indo para a escola. A Open Learning Connect, ela entende que a criança precisa se relacionar, não só com seus pares familiares, mas com outras crianças, especialistas de educação, outros educadores, outras famílias, outras culturas. Então, a modalidade homeschooling, ela favorece a Open Learning Connect no sentido de que, quando for no Brasil uma realidade, a modalidade homeschooling, ou seja, que a criança não precisa frequentar uma escola, ela frequente apenas a Open Learning Connect. Mesmo que esteja vinculado a uma escola, como né, preconiza a regra aí do homeschooling, mas ela frequente esse ambiente virtual, porém, ela podendo também frequentar, em algumas situações, as escolas presenciais da Open Learning. Porque ali tem um projeto que ela está desenvolvendo com uma criança que está ali, ora elas estão virtual, horas estão presencial, horas todas virtuais, horas todas presenciais, isso muito organicamente, de acordo com as necessidades. Hoje, o que é possível com a homeschooling? As famílias que adotarem, que colocarem suas crianças, né, na homeschooling, na Open Learning Connect, elas vão ter que deixar os seus filhos nas escolas que eles estão hoje, sendo presencial, semipresencial ou virtual. Infelizmente, enquanto o homeschooling não for legalizado, as crianças terão que estar vinculadas a uma escola. Porém, a Open Learning Connect vai ajudar esta criança a aprender, a desenvolver projetos de aprendizagem, a estar com outras crianças de outros países, a desenvolver as suas competências socioemocionais, aprender a planejar o seu dia, aprender a gerenciar tempo, a gerenciar seus espaços de aprendizagem, a se relacionar, a divulgar as suas descobertas. A Open Learning Connect, nós não chamamos de complemento da escola, mas sim, ela é uma expansão, ela é uma nova possibilidade. Imaginando que esta criança, né, no estado que ela esteja, a homeschooling seja autorizado, ela não precisa mais nem ter vínculo com a escola que ela tinha antes. A própria Open Learning vai poder suprir todas estas necessidades. Perfeito. E aí vale ressaltar que o estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e também o Distrito Federal
já estão bastante avançados nessa questão, já estão em processo de regulamentação, o procedimento de homeschooling já foi aprovado nesses estados. Santa Catarina também está no momento aí onde as coisas estão bastante avançadas, e aqui em São Paulo continuam também os debates a respeito do assunto. Então está vindo uma onda aí nessa direção. E aí lembrando que o que está sendo proposto aqui pela Open Learning Connect é bem diferente dessa proposta mais tradicional de homeschooling, né, que já é posta e que já é uma realidade há muitos anos, até décadas, nos Estados Unidos. Isso mesmo, Luciane. Vale ressaltar que a Open Learning Connect, ela é uma evolução de qualquer outra coisa, EAD, homeschooling, porque ela preza pelo indivíduo e as suas relações sociais. Olha que louco, a gente está falando de um trabalho online que preza pelas relações sociais, relações humanas. E é possível. Porque a criança sai aqui da tela com perguntas, com vontades, com desejos, sabendo que ela é capaz. Ela pode estar viajando com a família numa praia e de lá ter contato com seu tutor, com seus colegas, falar do que ela está aprendendo, do que ela está vivendo, do que ela está fazendo. Ouvir crianças que estão em outro país, com outra realidade, com outra condição, inclusive social, falando da sua realidade, das suas necessidades. É muito rico, é muito rico. Agora, não podemos imaginar que homeschooling, né, ou Open Learning Connect seja tirar a escola de onde ela está e colocar no computador. Aí, tudo errado, não é isso. Isso já existe, que é o EAD. Nós não estamos falando da educação à distância. Estamos falando de uma nova modalidade, a modalidade do século XXI para o século XXI, no século XXI. Perfeito. Eu vejo que essa proposta ela casa muito bem com esse momento das famílias trabalhando em casa, ou às vezes até saindo de grandes cidades, indo para cidades menores, e aí querem estar, de repente, numa cidade satélite, mas ter a chance de aproveitar do que é melhor das grandes cidades, né? Então, Exatamente. talvez... Já imaginou? Não ter que pegar trânsito todos os dias, essas crianças, ficar 2, 3 horas dentro de um carro por dia, né? Todo mundo indo no mesmo lugar, parando no mesmo portão, aquela fila enorme, infinita, aquela loucura que é. Por quê? Por que a gente está atrasado para mudar isso, né? E aí deixou para nós esse legado, né? A pandemia deixa esse legado para a gente começou a perceber que não precisa ser assim, pode ser diferente, mas tem que ser melhor do que é, não igual ou pior, tem que ser melhor. Nesse caso, eu acho que as pessoas estão se perguntando, bom, mas para quem que é essa modalidade de ensino? Quais crianças que podem acessar o Open Learning Connect? Vou dar um exemplo atual, né? Meus netos moram no Japão, né? E meu neto, vai fazer 7 anos, ele está numa escola japonesa. Apesar da minha cunhada dar todo o suporte para ele em casa, de falar português, de escrever, ler, ele está confinado a um grupo que vive a cultura japonesa, que é muito rico, a gente sabe disso. Mas eu quero que ele possa transitar entre Japão, entre Brasil e outros países que ele quiser, de maneira tranquila, sem falar, puxa, eu não sei falar português, ou eu não sei me colocar numa situação em outro país, porque a cultura aqui é de um jeito, e quando eu for para outro, como que eu vou me virar? Eu quero que ele seja cidadão do mundo. E com certeza ele será um educando da Open Learning Connect, porque ele terá na sua rotina os momentos em que ele terá um educador virtual, que ele conversará com esse educador, fará sua tutoria, fará seu roteiro de estudos, aprenderá a fazer seu plano do dia, conciliando as demandas da escola japonesa com as demandas do que ele sonhar, do que ele precisar, né? Não só da língua portuguesa, mas da língua inglesa, mandarim, o que ele precisar.
e que ele conheça outras crianças, outras realidades, para que ele se sinta parte do mundo, não apenas de um lugar do planeta, mas sim do mundo. E aí, claro, é sobrecarregar a criança? Poxa, mas ele já tem natação, ele faz beisebol, ele estuda até as 2 horas da tarde, chega às 7 da manhã, sai às 2. Como ele vai fazer mais coisas ainda? Porque nós precisamos, é possível, porque a criança ela vai ser respeitada na sua individualidade. Esse tutor vai ser o primeiro a entender a sua realidade, quais são as demandas que ela tem, e ajudá-la a expandir para melhor, de maneira significativa, de maneira prazerosa, e que ela aprenda. E ela vai aprender a ponto dela entender em pouco tempo que ela pode aprender mandarim mesmo não estando na tutoria. Que ela vai desenvolver ferramentas socioemocionais, ferramentas humanas que amparem nesta construção. A Open Learning Connect vai fortalecer estas crianças nestas possibilidades, vai torná-las capazes, vai deixar com que estes sonhos, né, não fiquem apenas no imaginário, mas que ela consiga concretizar, sabendo dos desafios, das dificuldades, né, mas ela aprende a ser resiliente, ela aprende a ter compaixão, ela aprende a se relacionar de maneira solidária, né? Ela troca a competição pela cooperação, enfim. Isso qualquer família gostaria, né? Se seu filho tivesse. Com certeza, com certeza. Eu acho que começa a crescer a vontade nos adultos que estão nos ouvindo de estudar, né? Olha, eu gostaria de ter tido esse tipo de escola para mim mesmo. Então, você falou um pouco sobre a questão das tutorias individuais, temos a tutoria coletiva também, essa questão das pesquisas que são desenvolvidas, e pelo que eu entendi, os projetos, eles poderão ser feitos com equipes que são de diversos países, ou seja, crianças, de repente uma criança aqui no Paraná ou em São Paulo, está conversando com uma que é do Pará, junto com uma outra criança em Angola ou em Portugal ou no Japão, como você mesmo disse. Seria isso? Seria exatamente isso. Quando eu falo da tutoria, a tutoria é um dos dispositivos para este aprendizado. Retomando, nós estamos falando de um modelo educacional que nós estamos tratando agora do Open Learning Connect, que é o virtual, que também existe o presencial, né? Mas ambos, sendo ele presencial ou virtual, eles não vão trabalhar com aulas, séries, turmas, as crianças não vão ter matéria para estudar, para fazer prova. Aí a pergunta fica, então como aprende? Aprende muito e melhor, porque elas aprendem a aprender. Um projeto nasce de um sonho, de um desejo, da necessidade de uma criança. E para a criança trazer o sonho, é o que a gente conversou já, né? É preciso muito cuidado, muita escuta atenta, o especialista capaz de... aí tem uma grande chance da criança desenvolver um projeto lindo, que ela possa aprender ciências, história, geografia, matemática, de maneira que ela sinta prazer, né? Então, a criança, ela vai ter um momento com o tutor, que é a tutoria individual, para esta conversa, para este levantamento de sonhos. Na tutoria individual também, o tutor ajuda a criança a construir um roteiro de estudos, né? Bom, você quer saber, então, como a borboleta nasce? Você sabe de qual classe a borboleta pertence, né? Ela é o quê? Ela é um invertebrado, Você sabe que são vertebrados, vertebrados? Não, quer saber? Né? Sabe, o educador faz perguntas. Você já viu uma borboleta nascendo? Você sabe como que ela pode nascer? Ela levanta hipóteses. Então, a criança diz o que ela já sabe, ela levanta hipóteses, depois ela vem respondendo perguntas. O que eu quero, então? E aí o tutor ajuda a criança a elencar estas perguntas que vão fazer parte deste roteiro. No roteiro também tem demandas como plataformas de aprendizagem que possam dar suporte a esta pesquisa, plataformas que vão
cuidar, de gerenciar outras áreas que não foram necessariamente da borboleta, mas que foram vistas necessárias para a criança aprender, como, por exemplo, a matemática, uma plataforma que dê conta para mapear onde essa criança tem ainda lacunas dos fundamentos da matemática, né? O que ela já é capaz, o que ela precisa, sem categorizá-la, sem colocá-la num grupo, você só pode fazer isso porque você tem essa idade. Não. Olhar para esse indivíduo, a sua realidade, que ela já consegue. E a criança também, ela vai fazer esses estudos, não só no momento com o tutor, mas fora desse momento, no momento que ela planejou, que é possível para ela, que ela gostaria que é possível para a família. E durante a semana ela também tem um encontro com um grupo, que é o grupo coletivo, né, que é a tutoria coletiva, que é o grupo desse tutor, onde as crianças vão compartilhar, eu estou vendo borboleta, nossa, eu estou vendo sobre a lua, estou vendo sobre como que é formada a chuva, eu estou estudando sobre minhocas, nossa, estou vendo sobre formigas, eu estou vendo sobre minhocas também, o que você já fez? E esta troca é muito rica, porque ela amplia, né, a gama de possibilidades, amplia o repertório dessas crianças. Eu estou estudando música, eu já sei tocar, olha, eu vou tocar para vocês. Enfim. Então, essas tutorias coletivas, elas validam, né, e checam e também compartilham. E, além disso, a criança, ela é motivada a mapear no seu entorno quem são as pessoas da sua casa, né? Quem são as pessoas do seu bairro, da sua rua, os amigos da família. Tem um médico, tem um dentista, tem um veterinário, olha, tem um amigo nosso que é jardineiro, outro é paisagista. Em algum momento, uma pesquisa dela possa precisar dessas pessoas que são especialistas dessas áreas. Ela aprende, inclusive, a como abordar essas pessoas, como compartilhar, como dizer por que ela precisa da ajuda, o que ela está fazendo, né? E o que é muito importante, nós prezamos muito pelas atitudes positivas, né? Então, como a gente pode ser gentil, como a gente pode ouvir uma crítica de maneira a ouvi-la com paciência, elaborar uma resposta respeitosa, são demandas desse século, né? Como eu posso lidar com situações que me deixam muito irritados? Como eu lido com conflitos internos e externos? Então, a Open Learning Connect, ela não vai só garantir que a criança aprenda português, matemática, história, geografia, através de projetos de pesquisas, mas ela vai garantir que ela também se desenvolva nos aspectos biopsicossocial, emocional e até espiritual, né, se ela desejar. Open Learning School. Aprender fazendo.